Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Kaline Farias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os conteúdos de História do Rio Grande do Norte que estão no edital do concurso do IDEMA. Esse tópico é um pouco mais enxuto em comparação a outros concursos porque ele traz apenas 3 pontos principais: povos originários, guerras e conflitos e patrimônio histórico material e imaterial, além aí das referências ao século XIX, XX e atualidades. Mas não se engane, mesmo sendo um conteúdo aparentemente curto, ele exige entendimento, contextualização e atenção aos detalhes. Por isso, nos próximos vídeos, eu vou focar diretamente nesses pontos do edital, trazendo aí um aprofundamento específico para cada um deles. Mas se você sente que precisa de uma base mais sólida para acompanhar esse conteúdo, com mais segurança, né? Eu recomendo que você assista aos vídeos do início do canal, porque neles eu já explico a história do Rio Grande do Norte de forma mais contextualizada, abrangendo aí desde o período colonial até os tempos mais recentes. Na verdade, não só desde o período colonial, porque eu falei o período pré-cabralino, né, para fazer uma contextualização ao período colonial. Então ele está bem rico, é um material bem rico que eu preparei com muito carinho para algumas amigas que estavam se preparando para o concurso da CESAP. E aí, como eu tinha estudado bastante para o meu concurso esse assunto, eu postei no canal, fez sucesso, né? Muitas pessoas me pediram para continuar os vídeos, né? Manter o canal. Inclusive, algumas pessoas que fizeram a prova da Emparne me disseram que estudaram pelo conteúdo do canal e o edital estava batendo praticamente igual, né? E aí, como eu, pela proximidade que eu fiquei sabendo do concurso da Emparne, eu não tive como gravar os vídeos próprios, né? Uma revisão detalhada para a Emparne. Mas aqui me pediram ajuda para esse edital do IDEMA, e aí a gente tem tempo hábil para focar bastante. E aí é isso que eu quero fazer para te ajudar, tá? Para que você entenda aí esse panorama geral. A minha proposta agora é dar continuidade com foco nesse edital, mas sempre tentando construir uma linha do tempo e um contexto histórico para te ajudar a compreender melhor, né? E porque assim, como eu sempre falo, quando a gente entende como os eventos se conectam, a gente abre caminho para próximos temas, a gente compreende como chegou até aqui a partir da contextualização histórica. Então é isso que eu vou fazer agora, fazer essa introdução, né? Para que a gente possa contextualizar, entendendo que o Rio Grande do Norte ele possui uma história que se entrelaça com o processo de colonização portuguesa, as disputas coloniais europeias, resistência indígena, ciclos econômicos, né? Inclusive, eu já mencionei aqui no canal, né? Falando sobre açúcar, sal, petróleo, turismo, esses movimentos sociais, e eu vou trazer de forma mais aprofundada com foco nesse edital. Pela localização estratégica, né, o Rio Grande do Norte foi palco de conflitos envolvendo portugueses, franceses, holandeses e povos indígenas, tá? E aí eu me baseio em fontes confiáveis, tá? Para que a gente possa estudar de forma detalhada como os concursos cobram, tá? E aí a gente tem que entender a questão dos povos originários, né? Porque antes da chegada dos europeus, o território potiguar, ele era habitado por diversos povos indígenas, tá? A gente tem que ter isso em mente. Não é só um povo, são diversos povos indígenas, principalmente os potiguaras e os tapuias. Os potiguaras, também chamados de potiguares, é o nome que se dá ao termo, né? Aí, comedor de camarão. Eles ocupavam o litoral o litoral norte do Rio Grande do Norte até o Ceará. Eram pescadores, guerreiros, aliados históricos dos franceses e falavam tupi, a língua tupi. Os tapuias, por sua vez, é uma denominação genérica dada pelos tupis aos povos não tupis, que não falavam a língua tupi. Então, eles viviam no interior do estado, né? E exemplo de tapuias estão os janduís, paiacus, cariris, né? E tinham costumes mais diversos. Eram nômades, caçadores e coletores e alguns agricultores, tá? E aí a gente vai ver a questão dos conflitos e resistência. Os indígenas, eles resistiram fortemente à colonização portuguesa,
tá? Porque enquanto estava de exploração, de troca, de escambo, né, não tinha um pensamento de efetiva colonização, era uma coisa. Mas quando eles decidiram colonizar, viram ali a França, né, os franceses como ameaça, que estavam ali, né, tendo relações amistosas, os franceses em relações amistosas com os potiguaras, né? Isso acendeu nos portugueses uma questão de luta por território, poderiam perder o território, então eles decidiram colonizar a partir dessa perspectiva, tá? De ver que eles podiam perder território para os franceses. E aí nós vemos aí a questão dos conflitos e resistência fortemente a partir aí dessa iniciativa aí de colonização, tá? Do processo de colonização. Vimos também a questão de guerras como a Confederação dos Cariris, no século XVII, que envolveram grupos tapuias e cariris contra os colonizadores, tá? Vou aprofundar num próximo vídeo, porque eu vou trazer vídeos específicos para que a gente possa tanto rememorar o que já viu, quanto a gente focar e aprofundar em cada tópico desse edital, tá bom? Deste edital. E aí, muitos foram exterminados, né, escravizados, aldeados. E é importante a gente saber que muitos foram exterminados, mas não foram todos, tá? É muito importante porque a gente vê no mito do desaparecimento, já vi muitas questões envolvendo aí o mito do desaparecimento, e aí diz que desapareceram todos, não todos, tá? Muitos foram exterminados, então a gente tem que ter cuidado com cada palavrinha, já falei em vídeos anteriores, para a gente analisar as questões observando palavra por palavra, né? Principalmente agora, eu sou graduanda em letras, língua portuguesa, e agora eu tenho uma visão diferente de concurso, sabe? A gente vê a importância de palavra por palavra. Quando eu vou fazer minha prova é toda arriscada. Depois eu trago aqui a resolução de questões, como eu faço para responder questões de forma assertiva, tá? Para que a gente possa marcar, porque às vezes uma palavra ela anula uma alternativa inteira. Então eu vou trazer, né, essas dicas, mostrar como eu faço, tá? E aí, a gente precisa compreender o contexto histórico, como eu sempre falo, né, para compreender o cenário atual. E qual a importância disso tudo para o IDEMA, né? Porque a compreensão das etnias, a localização, o papel nas alianças e resistência é essencial para abordar a questão indígena atual e preservação cultural, além da legislação ambiental relacionada aí às áreas indígenas, tá? E a gente entender essas guerras, esses conflitos, a gente compreende como que chegou até a atualidade. E é aí que fecha o ponto do edital, né? Fecha nesse ponto, na atualidade, tá? Então a gente tem que entender todo esse contexto histórico. E aí, voltando à questão das guerras e conflitos, nós tivemos a invasão francesa e fundação de Natal, né, de 1597 a 1599. Os franceses ali comerciavam pau-brasil com os potiguaras, como eu mencionei anteriormente. E aí, a resposta portuguesa à ameaça francesa foi a fundação de Natal em 1599 e no ano anterior, com a construção do Forte dos Reis Magos em 1598, né, que veio em sequência a fundação da cidade de Natal como resposta portuguesa a essa ameaça francesa. Tivemos as invasões holandesas de 1633 a 1654. Esse é um ponto que eu só pincelei nos vídeos anteriores, porque o edital da CESAP não focava muito nessas invasões holandesas, tá? Mas eu vou trazer mais para frente porque é muito importante compreender de forma aprofundada essas guerras e conflitos, né? Porque os holandeses eles tomaram Natal e ocuparam o Rio Grande do Norte. Então, foi um momento muito importante para a história, tá? Eles estabeleceram controle sobre o Forte dos Reis Magos e áreas da capitania. Houve resistência local e insatisfação com os impostos holandeses, né? Que foram expulsos em 1654 após várias revoltas, incluindo aí a insurreição pernambucana, tá? A gente vê a questão também, né, de movimentos, revoltas e movimentos sociais, tá?
a Revolução de 1817, né, o movimento a lei republicana em Pernambuco, que influenciaram o Rio Grande do Norte, a Confederação do Equador em 1824, onde os potiguares aderiram ao movimento contra o autoritarismo imperial, as revoltas populares locais, como a do Quebra-Quilos, né, 1874, que tem aqui no canal falando, né, que refletia aí a insatisfação com as políticas fiscais, a Revolução de 1930, com o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder. No Rio Grande do Norte, né, houve resistência à oligarquia, representada por Juvenal Lamartine. Tem vídeo no canal falando sobre isso, mas eu vou trazer aprofundado. A questão da deposição dele, né, que abriu espaço para novas lideranças, tá? Vamos abordar de forma mais aprofundada também patrimônio histórico material e imaterial, né? O material, que são bens tangíveis, construções, sítios arqueológicos, como principais. Nós temos o Forte dos Reis Magos, né? 1598, que foi o marco fundador de Natal. Temos a Igreja de Santo Antônio, né? A chamada Igreja do Galo, do barroco do século XVIII. O Solar Bela Vista, né, com uma arquitetura eclética do início do século XX. Os casarões de Mossoró, Caicó e Açu, né, que são marcos na economia do algodão e sal. Com relação ao patrimônio imaterial, nós temos tradições, festas, saberes populares, né, como exemplo, a festa de Santana em Caicó e Currais Novos, né, com patrimônio cultural do Brasil, declarado pelo IPAM. Cavalo marinho, congos e pastoril, que são manifestações populares preservadas, a literatura de cordel, com forte tradição no Seridó e no Oeste, a questão dos saberes indígenas, que estão ainda presentes em grupos potiguaras e outras comunidades tradicionais, tá? E a gente vê a importância disso para o IDEMA, é que esses elementos eles são fundamentais na proteção e valorização do patrimônio cultural e ambiental. Então, é uma missão que se articula com a preservação da biodiversidade e da identidade regional, ok? Partindo aqui para o século XIX, XX e atualidades, né? Como eu falei, o edital fecha em atualidades. A gente precisa ter em mente aqui as questões do século XIX, né? Esse período aí de transição do Brasil colônia para o Império. Tem vídeo falando bem aprofundado disso aqui. Vou trazer, né? Num novo vídeo com mais detalhes. Me deixa aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu traga para que eu possa preparar um material bem rico, tá bom? Vimos a questão bem simples, né? Eu só mencionei a questão da abolição da escravidão no Rio Grande do Norte, mas aí eu vou trazer aí esse destaque histórico da primeira província a libertar todos os escravizados, né? Antes da Lei Áurea, em 1888. Essa questão da economia baseada no açúcar, gado e algodão, que eu mencionei em vídeos separados, mas vou trazer num vídeo só, para a gente ter essa noção, porque muitas pessoas estão pedindo para que eu fale sobre os aspectos geoeconômicos. Então, entender o contexto histórico, a gente compreende esse contexto, né, da economia. Então, vou trazer no bloco de aspectos geoeconômicos, tá? Essa questão também do desenvolvimento de centros urbanos, como Natal, Caicó e Mossoró. Falando sobre Natal e Mossoró, não mencionei a fundo Caicó, pretendo trazer no próximo vídeo, tá? A questão do século XX, né? A primeira metade aí, com o crescimento da urbanização de Natal, a questão da Segunda Guerra Mundial, né? A base aérea americana em Parnamirim, chamada de Trampolim da Vitória. O impacto social e cultural da presença dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte. Eu mencionei isso em vídeos anteriores, mas foi dentro de um outro assunto. Então, vou trazer um vídeo específico, só falando aqui do século XX, tá? A questão aí da ditadura militar. Falei sobre essa parte, né, de 1964 a 1985, com a repressão dos movimentos populares, a censura e perseguição política, a atuação da Igreja Progressista no Rio Grande do Norte, que teve papel fundamental na defesa dos direitos humanos, né? A questão das décadas de 1980 aos anos 2000, com a redemocratização, desenvolvimento do turismo como atividade econômica central, né?
crescimento da exploração do petróleo no litoral, né, ali na área de Guamaré, e a questão das atualidades, né, ali, aqui especificamente, século XXI, com os aspectos políticos, com a alternância de grupos políticos no governo estadual, né, com Fátima Bezerra, Robinson Faria, Rosalba Ciarline, dentre outros, né, a questão da participação social em pautas ambientais e de preservação do semiárido, a questão dos aspectos econômicos, né, turismo, que é uma das principais fontes de renda do Estado, né, a questão do petróleo e gás natural, que continuam relevantes, energias renováveis como a eólica, a solar, né, que colocam o Rio Grande do Norte como um dos maiores produtores do Brasil, e também as questões socioambientais, né, a luta pela preservação dos biomas, né, a Mata Atlântica, Caatinga, as zonas costeiras, a questão do enfrentamento de desastres naturais como a seca e a desertificação, as políticas de educação ambiental, né, protagonizadas por órgãos como o IDEMA, e aí a gente vai ver tudo isso aí, né, nos próximos vídeos. Então é isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá, para não perder os próximos vídeos, onde eu vou detalhar ao máximo cada tópico do edital. Eu espero que vocês gostem, porque eu estou preparando tudo com muito carinho e cuidado, sempre pensando em te ajudar na sua aprovação. Então, até o próximo vídeo e vamos juntos nessa jornada.